Olá, gente. Espero que vocês estejam bem. Professor AEDJ aqui, tá bom? A gente vai dar continuidade à nossa disciplina de estrutura de concreto armado, tá bom? Faz um tempinho que a gente não se vê, então vou aproveitar a ocasião aqui e falar um pouquinho o que aconteceu, né? Há 2 semanas atrás eu tive um problema de saúde na sexta-feira e por conta disso a gente não teve aula online, não postei nada, aí consegui durante a semana me resolver um pouquinho. Aí estava previsto que semana passada a gente tivesse então uma aula online via webconferência para discutir um pouco mais sobre concreto armado. No entanto, na sexta-feira de tarde houve uma chuva com vendaval aqui em Ouro Preto. Aí, primeiramente, eu fiquei sem internet e, posteriormente, eu fiquei sem energia elétrica. Quando foi retornar a energia elétrica e a internet depois, já não dava tempo de a gente fazer essa aula. Então, por conta disso, eu decidi gravar e postar aqui com vocês, tá bom? A nossa prova estava prevista para acontecer essa sexta-feira agora, no entanto, eu vou adiar uma semana por causa desse contratempo e assim a nossa próxima aula que está prevista para acontecer agora, dia 9 a gente vai fazer via webconferência para tirar as dúvidas que tem. Espero que até lá a gente esteja bem, que nada tenha acontecido nenhum contratempo. Enquanto isso, a gente vai focando aqui, vai estudando da maneira que dá dentro das nossas limitações e vamos seguir aqui então com estrutura de concreto armado. Então, a gente tem visto atualmente umas estruturas, para quem tem andado na cidade, visto pouco de obra, algumas estruturas com mais limpas, certo? Por exemplo, com grandes vigas. Olha só a viga, o vão que essa viga vence aqui nessa fachada dessa casa aqui. Ou ainda, essa viga que começa no limite do terreno e termina lá no outro limite do terreno, certo? Então, são vigas que têm vencido grandes vãos, mas para isso ela tem uma grande altura, certo, gente? Olha só, são vigas com alturas consideráveis. Olha só outra aqui. Então, uma viga aqui, olha só, bem comprida, sabe? Essa grande vão aqui, ela tem característica aqui escura, mas pode ser só o acabamento dela, mas é uma viga de concreto. Aí o que acontece? Essas vigas longas, certo? Enfrentando grandes vãos, é uma tendência arquitetônica que tem sido um design mais limpo, certo? Ou seja, sem tanto obstáculo, mais clean. Então, geralmente, para fazer essas vigas então um pouco mais longas e de concreto armado, que acaba sendo mais barato ainda para a nossa região aqui, é utilizado concreto e vai vencer grandes vãos. E para vencer esses grandes vãos, geralmente então eu vou precisar de uma viga com uma altura um pouco maior, certo? Um pouquinho mais de altura. Então, essa é uma observação que a gente já faz. Ó. Olha só as alturas dessas vigas aqui, certo? Então, ela tem um aspecto arquitetônico mais clean, mas geralmente vai vencer um vão maior para ser de uma altura. Tá aqui, ó, nossa viga, nossos apoios, e esse então vai ser a consideração que eu faço aqui para vocês, só para a gente entender um pouquinho, tá bom? Então, o objetivo dessa aula é dimensionar uma viga dessa, uma viga uma grande, para vencer um grande vão, para vocês entenderem um pouquinho de alguns aspectos que a gente precisa abordar em concreto armado. Então tá aqui, eu tenho a minha viga, ela vai vencer um vão livre de 9,8 e tanto o pilar da esquerda quanto da direita que tem 40 centímetros. Eu preciso fazer o pré-dimensionamento dela, tá bom? Vejamos que não atua carregamento nenhum, gente. Não atua carregamento nenhum, a não ser peso próprio aqui, olha só, no seu peso próprio da viga. É só para finalidade estética mesmo que eu tenho essa viga. Então, alguns trabalhos eu já dei consultoria sobre essas vigas. Aqui a gente então vai discutir um pouquinho, só tem o peso próprio. E para fazer o pré-dimensionamento dela, continua aquela regra de 7 a 10% do vão. 7% seria 7 vezes 9,80, 68 centímetros, 6, e 10% do vão seria
98 centímetros. Então, o valor entre 7% e 10% aqui. Esse valor, gente, é preferível que a gente arredonde se houver possibilidade, tá bom? Se houver possibilidade. Às vezes já vem, então, no meu projeto, uma altura pré-definida pelo arquiteto, tá bom? Então, isso daí, às vezes, se não tiver nesse intervalo aqui, ó, a gente pode discutir com o arquiteto para ajustar. No caso aqui, é bom ajustar para um valor redondo, tá bom? Eu vi alguns trabalhos, teve gente colocando altura um pouquinho quebrada, então vamos lá, olha só, entre 68 e 98, vou usar uma altura de 70, uma altura de 70 bem tranquilo. Aí eu vejo lá como que está o detalhamento arquitetônico. Aqui a base mínima para uma viga é 12, vou adotar 15 aqui por referência, mas geralmente essas vigas já vêm detalhadas no projeto arquitetônico, a base a ser utilizada. Ela só tem fins de fachada, então eu posso usar uma base mínima, uma base de 15, daí depende muito do nosso projeto. Então tá, defini aqui minha altura, minha base. O que eu vou fazer? Eu vou definir o vão efetivo. Tem gente ainda que tem dúvida nisso aqui, gente. Olha só, o vão efetivo, tanto A1 quanto A2, vai ser a largura do pilar A, que é 40 centímetros, ou 30% da altura. Quanto que é a nossa altura? 70. Então, 30% de 70 dá 21. O menor valor entre os dois, eu vou escolher, então, 21. Feita essa consideração, eu vou, então, calcular meu vão efetivo, que é o vão livre mais A1 mais A2. Como A1 e A2 são iguais, visto que meu lado esquerdo e da direita tem a mesma seção, assim, a gente vai chegar então no vão livre, mais o A1 mais o A2, vai chegar num vão efetivo de 10,22 metros, ou 1022 centímetros, beleza? Então, tem um vão efetivo aqui, eu coloco aqui, eu apoio na esquerda, na direita, uma linha, uma barrinha passando aqui, e está aqui o meu vão livre, beleza? Feita essa consideração, vamos seguir aqui comigo, tá bom, gente? Tá aqui, olha só dei uma limpada. Então vamos para o próximo passo, que é determinar o carregamento, o peso próprio. O peso próprio que eu vou considerar sobre a viga é em função da seção. Base vezes altura vezes o peso específico do concreto armado, que depende da MBR 6120, que a gente já discutiu nas aulas anteriores. Então vai ser 25 kN por metro cúbico. A nossa base aqui, olha só, é 15, altura 70, basta fazer a substituição em metros, a gente vai encontrar uma carga apenas de 2,625 kN por metro. Beleza, é um carregamento distribuído que vai atuar então sobre essa viga aqui, olha só. Então, não tem alvenaria, pode ser que o arquiteto coloque uma alvenaria, coloque então um acabamento diferenciado, tu adiciona aqui, mas geralmente então esse é o peso próprio. Então tá aqui o carregamento de 2,625, e esse carregamento, como é uma viga bem apoiada, esse carregamento então ele vai gerar um esforço de momento fletor de viga bem apoiada, que equivale ao momento fletor de PL ao quadrado sobre 8. O P é nosso carregamento aqui, o L 10,22 metros. Então, fazendo a substituição aqui, eu encontro um valor de momento característico, o momento que solicita a minha peça, de 34,27 kN vezes metro. Beleza, gente? Beleza, aqui achei então o pré-dimensionamento, a base, o peso dela, o esforço que ela gera. Então, beleza, vou limpar esses dados aqui e vou anotar aqui no meu momento fletor, tá aqui graficamente representado. Vou limpar aqui, ó, anotar minha seção, e vamos seguir o roteiro de dimensionamento, tá bom? Esse roteiro aqui tá bem fixo já na cabeça de vocês, até mesmo por conta disso que eu tô indo um pouquinho mais rápido, para chegar na parte que nos interessa dessa aula aqui, só para vocês contextualizarem. A barra transversal, que é o estribo, vou dizer que vai dar ferro de 5 mm. A longitudinal, que é a barra que
que vai resistir ao esforço de tração, estou prevendo que vai dar um ferro de 10, e o cobrimento aqui para a nossa região, no caso, um grau de agressividade 2, cobrimento de 30 milímetros, que é 3 centímetros. Então, o D, certo? Que é a nossa altura útil, vai depender da altura, menos o cobrimento, menos a armadura transversal e menos a metade aqui, certo? A metade, então, seria isso aqui que eu preciso descontar para me achar minha altura útil. Então, vou substituir aqui, lembrando que esse cobrimento aqui, a barra longitudinal e transversal estão em milímetros, então eu divido para 10 para ir para centímetro. Fica nessa configuração e a gente encontra uma altura útil de 66 centímetros. Então, beleza. Altura útil de 66 centímetros. Então, essa é a minha altura útil que eu vou utilizar. Vamos tirar os dados aqui logo para a gente já seguir para o roteiro de dimensionamento usando o método do professor José Milton de Araújo, que é um método bem tranquilo de se fazer. Então, vamos tirar os dados aqui. A base, a altura útil 66, o momento solicitante que a gente acabou de calcular, 34,27 kN. Lembrando que a gente vai utilizar em centímetros aqui, olha só, então eu vou multiplicar por 100, vai dar 3.427 kN/centímetro. O FCK, que é o concreto para o grau de agressividade 2, é 25 MPa, vai dar uma resistência de compressão de 1,76 kN por centímetro quadrado e um sigma CD de 1,52. O FYK, que é o aço que a gente vai utilizar, é 50 kN/centímetro quadrado. Majorando aqui, minorando no caso essa resistência, a gente vai encontrar um FYD de 43,48 kN/centímetro quadrado. Então, beleza. Esses são os dados que a gente tem aqui. Os primeiros são a seção, o esforço solicitante, o material que eu vou utilizar, certo? Concreto e aço. Então, vamos lá para o método José Milton de Araújo, que o primeiro passo é calcular o momento fator reduzido. Eu preciso de majorar meu momento, olha só, tem esse Dzinho aqui e aqui está K. Então, quer dizer que eu multiplico por 1,4, esse meu momento aqui. A base eu já tenho definida aqui, que é 15. A minha altura útil a gente acabou de calcular, está aqui, olha só, anotei também aqui em cima. E o sigma CD a gente já calculou nas outras aulas, é 1,52. Substituindo tudo isso, vai dar um valor de 0,048. Esse valor eu sempre devo comparar com o milimite estabelecido por José Milton de Araújo, que é 2952. Como no caso aqui, se for menor ou igual, nesse caso aqui é menor, o 0,048, que o milimite estabelecido pelo José Milton de Araújo, então a gente vai adotar uma armadura simples, ou seja, só vai precisar de aço na parte tracionada, tá bom? Só na parte tracionada. Então, se eu vou precisar somente de aço na parte tracionada, então eu digo que é armadura simples. Depois dessa prova a gente vai ver a armadura dupla, tá bom, gente? Que é quando eu preciso de aço na parte comprimida também. Então eu digo que é a armadura dupla. Por enquanto a gente só vai trabalhar com a armadura simples e beleza. Tem aqui os dados, tem o valor do Mi. O próximo passo aqui é determinar a minha taxa de aço. Minha taxa de aço mecânica, que é a taxa de aço mecânica. Então, para isso, basta substituir nessa equação o valor de Mi aqui. Substituindo, está aqui, olha só, a gente vai encontrar uma taxa de aço mecânica 0,049. Feito isso, agora a parte mais simples que é encontrar a área de aço da armadura tracionada. Ele leva em consideração a taxa de aço, o valor de B, que a gente já tem que é 15, a altura útil que é D, o sigma CD, que é 1,52, e o FYD, que é 43,48. Fazendo a substituição, fica nessa configuração. Batendo isso na calculadora, a gente chega a um valor de 1,69 centímetros quadrados. Beleza. Achamos, então, que vai precisar de uma área de aço de 1,69. Lembrando, gente, que essa
área de aço, eu devo comparar com uma área de aço mínima, que é a armadura de tração, tanto para concreto armado quanto para protendida, que deve ser de no mínimo 0,15% da área da seção. Então, é o mínimo que deve ocupar. Então, a gente vai anotar esse valor aqui embaixo e comparar com o mínimo. Esse mínimo eu já falei na aula passada, tá bom? Já falei. Esse mínimo aqui eu vou explicar um pouquinho melhor. Ele depende do momento mínimo aqui, que leva em consideração 0,8 vezes o módulo de resistência da seção transversal bruta do concreto relativo às fibras tracionadas, lá em resistências dos materiais, e a resistência característica superior do concreto. Então, leva em consideração esses dois parâmetros físicos. Um é o módulo de resistência, outro é a característica do material. Para isso, eu vou pegar 1,3 e multiplicar com o FCTM, que a gente sabe que o FCTM a gente já calculou, é 0,30 vezes FCK elevado a 2/3. Só que é o seguinte, para a gente não ficar fazendo toda vez essas continhas aqui, olha só, essas continhas aqui, faço a primeira aqui, substituo na segunda e depois na terceira. O que existe? Eu pego o material do professor Bastos, que é um material também que eu disponibilizei para vocês. Ele já disponibiliza para a gente uma tabelinha com a porcentagem da taxa limite aqui, ó, em função do FCK, entendeu? Isso daqui eu falei no último vídeo para vocês, mas aqui eu estou explicando um pouquinho melhor. Então, o professor Bastos, certo? Sérgio Bastos lá, Paulo Bastos, desculpa, na apostila dele, ele disponibiliza já uma tabelinha, já considerando a seção retangular. Então, no caso aqui, para a viga que a gente tem, que vai utilizar um concreto de 25 MPa, vou precisar de uma taxa de 0,15%, beleza? Então, isso aqui a gente já viu na aula passada, mas aqui é só para reforçar. Então, reforçando que a gente vai utilizar esse. Então, a área mínima vai ser ρ mínimo, certo? A taxa mínima vezes base vezes altura. A nossa base é 15, a altura é 70, encontra uma área de aço de 1,58. É um pouquinho menor que essa, então eu vou utilizar aqui, ó, essa área de aço, certo? Eu vou utilizar entre as duas sempre a maior. Então, eu vou utilizar a maior aqui para a gente definir isso. Definida a maior, a gente vai utilizar uma barra de 10, que tem área 0,78. Então, eu pego aqui, ó, 1,69 e divido por 0,78. Se for duas barras, vai dar 1,56. 1,56 dá falta um pouquinho mais, então eu vou precisar adotar 3 barras de 10 no mínimo. O que acontece? Eu vou pegar minha seção transversal e vou colocar aqui no fundo dela 3 barras de 10 para resistir ao esforço, beleza? Vai dar uma seção aqui, uma área efetiva de 2,34 centímetros quadrados, beleza? Então, isso daqui agora não tem novidade nenhuma, mas eu estou reforçando para a gente só entender isso aqui muito bem, estabelecer. E agora a gente vai então para as armaduras de apoio, certo? Por que acontece? Vamos precisar de uma armadura de apoio que vai surgir esforço de momento fletor nos apoios. Esse esforço vai depender tanto da área de calculada quanto do mínimo. Então, a armadura de apoio eu vou preferir utilizar o maior valor que der aqui, entre 25% da área de aço calculada ou 67% da área de aço mínima. 25% de 1,69, que foi a calculada, vai dar 0,42. 0,67 do mínimo, o mínimo é 0,58, vai dar 1,06. Beleza, 1,06 aqui, utilizando então a armadura de apoio 1,06. 1,06 eu vou colocar aqui barra de 8, certo? Barra de 8, tentar fazer barra de 8 vai dar 0,5 cada barra de 8. Então, ia precisar de 3 barras de 8. Tá bom? 3 barras de 8. Só que 3 barras de 8, por causa de um pouquinho aqui, ó, gente, vai dar 1,5. 1,5 aqui, ó. 1,5.
Só que eu não quero usar 3 barras de 8, eu vou usar a barra de 10. Então eu vou tentar com a barra de 10 e vou dar... Quantas barras de 10 aqui eu vou precisar? Vou pegar essa área aqui, dividir pela uma barra e vou encontrar 1,36. Vou adotar 2 barras que vai dar 1,56. Então, beleza. Para evitar cortes, né, em vez de eu utilizar 3 barras de 8, utilizei 2 de 10. Sendo que essa daqui ainda saiu um pouquinho mais barata em número de área de aço, certo? Mas em número de cortes, ela vai precisar de 3 em cima de 2. Mas mesmo assim, eu vou manter essa daqui, que a diferença não é muito grande, é significativa. Então, quer dizer o seguinte, olha só, que nos apoios eu vou precisar colocar 2 barras de 10 aqui e 2 de 10 aqui, certo? E no meio aqui, certo? Olha só, uma armadura construtiva, porque não tem esforço, 2 ferros de 5, certo? Então assim fica a configuração da nossa armadura. Poderia ter colocado 3 barras, tá bom? 3 barras de 8 aqui, mas eu preferi utilizar 2 para ficar mais fácil de construir, a parte executiva. Imagina o seguinte, eu coloco as 3 barras de 8, emendaria com 2 de 5, fica um pouco inviável, vai precisar travar nos estribos. Para facilitar isso, eu coloco então logo 2 de 10 e 2 de 5. Então foi essa a minha lógica para a escolha dessa armadura. Tem aqui também, gente, não tem novidade nenhuma, você já sabia disso, que até aqui, beleza, não tem novidade nenhuma. Até aqui, porque a gente já sabe calcular armadura de apoio, armadura construtiva, certo? E nossa armadura positiva aqui para resistir aos forços de tração. Se eu fizer um corte aqui, certo? Vai representar 3 barras de 10 embaixo e 2 barras de 10. Só que aí tem um porém. Tem um porém aqui bem estabelecido, olha só. A 6118, a nossa norma de referência, que eu quero que vocês leiam ela toda. Eu não vou ficar aqui lendo norma para vocês, tá bom? Já passei o livro, já passei tudo para vocês, então é importante que vocês leiam ela. A NBR 6118, ela fala que quando eu tenho viga maior que 60, deve ser colocada uma armadura lateral chamada armadura de pele. É uma armadura também chamada armadura de costela. O que acontece? Como a viga é muito alta, devido à retração do concreto, vai aparecer fissuras aqui, ó, devido à contração, tá bom? Então, para não acontecer com essas contrações e fissuras de contração, eu vou colocar uma armadura aqui chamada armadura de pele. Uma armadura também na construção civil, conhecida por meios de obra, pedreiros, uma armadura de costela. Ela é para evitar, então, evitar a fissuração do concreto devido à contração. Essa armadura de pele, ela deve ser uma taxa de 0,10% de cada lado, de cada face da minha viga. Isso da área da seção da viga. Então, 0,10% vezes a base vezes a altura. Então, a área da minha viga é 15 vezes 70. Vai dar uma área de aço de 1,05 cm² por face. O que acontece? Eu vou, então, precisar colocar uma área de aço de 1,05 cm² por face. Para colocar isso, eu vou adotar um ferro de 6,3. Geralmente é um ferro fininho, certo? Um ferro de 6, um ferro de 5. Eu vou colocar aqui de 6,3, tá bom? E a gente vai acompanhar. Quando vocês forem fazer, vocês podem tentar o ferro de 5 e apresentar o mesmo resultado. Então, um ferro de 6,3, ele tem uma área de 0,31 cm². Se eu quero saber quantas barras serão necessárias, eu faço a regra de 3 ou divido aqui a 1,05 dividido pela área de uma barra. Então, fazendo isso aqui, 3,39, eu vou adotar 4 barras de 6,3 milímetros. Então, quer dizer que está aqui na seção transversal, eu vou colocar 4 barras de um lado aqui de 6,3 e 4 barras do outro, beleza? Então, eu vou colocar, olha só, 1, 2, 3, 4 barras do lado esquerdo, na face esquerda, e 4 barras na face direita. Isso no sentido longitudinal. Então, vai ter
4/6.3. Só que acontece o seguinte, tá aqui a setinha marquei, só que ela se repete, beleza? Então vai ser 2 vezes, olha só, eu tinha colocado aqui, ó, 4/6.3, só que ela se repete, então eu coloco 2 vezes. Aí o que o armador já vai entender? Que é tanto de um lado quanto do outro, beleza? Então essa é a nomenclatura aqui que a gente já vai entendendo. Então, feita essa consideração, vamos aqui então para umas verificações que a gente também não tinha feito, também porque é novo isso daqui. A norma recomenda, certo? Que o espaçamento máximo entre essas barras da armadura de pele seja de no máximo 20 centímetros. Então, é importante que vocês acompanhem aqui comigo esse cálculo, anote aí, pausa o vídeo, se tu não pausou até agora, pega uma calculadora, pega o material e vamos fazer aqui comigo, olha só. Vamos analisar aqui comigo como que eu vou fazer para chegar no espaçamento entre uma barra e outra aqui, certo? Quanto que é o espaço entre uma barra e outra aqui? Vejamos o seguinte, olha só. Eu sei que aqui no cantinho, olha só, vou dar um zoom aqui, eu tenho o cobrimento, a armadura longitudinal e a armadura transversal, beleza? E em cima também eu tenho a mesma observação a ser feita. Então, vamos ver qual espaço livre, qual espaço livre que eu vou ter. Esse espaço livre, esse espaço livre, esse espaço livre, esse espaço livre, tudo somado aqui, tá bom? Como que eu faço? Tem duas situações, posso ir lá construir e medir, ou a gente pode fazer aritmeticamente aqui, descobrir. Vamos lá. Tudo, vou até dar uma limpada aqui, ó. Tudo tem uma altura, certo? Aí o que acontece? Eu vou precisar descontar tanto em cima quanto embaixo o cobrimento. Então eu preciso descontar 2 vezes o cobrimento. E eu vou precisar também descontar tanto em cima quanto embaixo a armadura transversal. E tudo isso vai descontando da minha altura, porque eu tenho tudo isso aqui de altura, eu desconto o cobrimento, desconto barra transversal em cima e embaixo, beleza? Então, desconto também 2 vezes a armadura transversal. Depois disso, eu preciso descontar a armadura de tração. No caso aqui, a armadura de tração, eu só tenho uma armadura de tração embaixo e eu tenho em cima ainda a armadura do apoio, que é esse ferrinho aqui, eu preciso descontar. Então, eu preciso descontar também essa armadura aqui, que é a armadura que eu estou considerando ainda do apoio. Vou também descontar, gente, olha só, a área ocupada por cada barrinha dessa. Eu tenho 1, 2, 3, 4 barrinhas. Então, também preciso descontar a área ocupada por cada barra, tá bom? Então, eu vou ter que descontar 4 diâmetros da armadura de pele. Então, vai ficar o seguinte, ó. 70, que é minha altura, 2 vezes o cobrimento, que é 3, 2 vezes a armadura de 0,5, que é do estribo, uma armadura de tração, que é 10 milímetros, 1 centímetro, armadura do apoio é 1 centímetro, também 10 milímetros, e 4 vezes 0,63, que é a armadura de pele. Vai sobrar um espaço livre aqui. Esse espaço livre, se eu pegasse cada pedacinho desse aqui, gente, olha só, cada pedacinho desse livre aqui, e dá 58,48 centímetros. Então, esse é o espaço total que eu tenho livre aqui para a gente trabalhar, tá bom? Eu vou limpar isso daqui, anota só aqui, ó, 58,48 centímetros, beleza? Então, esse espaço aqui, eu vou então ter que distribuir, eu vou precisar distribuir aqui, gente, eu vou distribuir, certo? Eu vou distribuir para quantos espaços eu tenho? Eu tenho um espaço aqui, 2, 3, 4, 5. Nossa, então quer dizer que eu vou precisar distribuir esse espaçamento para 5 espaços aqui. Como que eu faço para distribuir para 5? Em vez de eu ficar contando, gente, quantos espaços eu tenho, eu conto e fixo que é o número de barras, por exemplo. Então, meu espaçamento vai ser o espaço livre que eu tenho dividido pelo número de barras menos 1.
Então, sempre que eu calcular o espaçamento, eu vou pegar o espaço livre disponível, certo? Que eu tenho ali, e dividir por n menos 1. Quantas barras eu tenho aqui numa face, certo? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vai gerar 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Então, por isso que eu vou usar 6, que são 6 barras, geram 5 espaços. Então, vai ser 58,48, 6 barras menos 1 vai dar 11,70. Então, quer dizer que o espaço entre uma barra e outra, certo? É 11,70. Então, quer dizer o seguinte, que entre cada barra, certo? Entre face aqui da barra, vai ter 11,70 centímetros. E o máximo permitido é 20 centímetros, tá bom? O máximo permitido é 20 centímetros. Então, quer dizer que entre um e outro tem 11,70. Beleza. Então, feita essa consideração, então está aprovado. Se eu colocar pouca barra, eu vou ter um espaço maior. Se eu colocar mais, pode ser que eu tenha um espaço menor. O espaço mínimo aqui, a gente deve considerar um diâmetro da brita, certo? O diâmetro da brita, que é 19 milímetros ou 2 centímetros. Então, o espaço mínimo aqui que deve ter é 2 centímetros. Está escrito isso lá na NBR 6118. Recomendo que vocês leiam. O máximo aqui, então, é 20 centímetros e o mínimo seja, então, 2 centímetros, tá bom? Então, esse é o espaço vertical entre as barras. Eu preciso também verificar na direção horizontal, gente, precisa na distância horizontal. Para isso, eu devo considerar 2 centímetros o diâmetro longitudinal ou umas vezes o diâmetro máximo do agregado que eu vou utilizar, tá bom? Então, a nossa armadura longitudinal é uma barra de 10, então, se é 10 milímetros, equivale a 1 centímetro, tá bom? Equivale a 1 centímetro. E eu tenho ainda o nosso agregado utilizado no concreto, na dosagem do concreto. Que brita eu vou utilizar? Como é a brita 1, que é a brita 1, que é a mais comum que a gente utiliza, o diâmetro máximo da brita, certo? É 19 milímetros, tá bom? É 19 milímetros vezes 1,2 da fórmula vai dar 22,8 milímetros. Então, 2,3 centímetros o máximo, tá bom? Então, o máximo, ou quer dizer, o mínimo, certo? O mínimo aqui que deve ser tolerado, certo? Aqui de espaço 2,3 milímetros. Para que acontece? Para quando eu for concretar, que eu vou concretar de cima para baixo aqui minha viga, quando o concreto cair aqui ele consiga a pedra brita passar entre os dois, certo? Que aqui não funciona como uma peneira retendo a nossa brita aqui, tá bom? Eu quero que a brita passe, aqui tem espaço disponível e ela chegue até o fundo da nossa viga. Então, por isso, essa consideração aqui para a gente calcular. Então, significa o quê? Que aqui eu tenho, então, meu cobrimento. Então, eu vou ver meu cobrimento. Aqui eu tenho minha armadura transversal e minha armadura longitudinal. Eu quero saber o espaço livre. E o espaço livre você já sabe como que é. Eu pego, então, minha base aqui, certo? Que é meu comprimento total aqui. E vou descontar comprimento de um lado e comprimento do outro. Vou descontar a armadura transversal de um lado e a armadura transversal do outro. Então, desconto 2 vezes a armadura transversal. E 3 barras que eu coloquei, não foi que eu calculei aqui, olha só, 3 barras de 10. Então, vou descontar 3 vezes a armadura de tração. Então, substituindo os valores 15, que é a minha base, 2 vezes 3, que é o cobrimento, 2 vezes o estribo, que é 0,5 centímetro, a barra de 5 milímetros, 3 barras de 10 milímetros, que é 1 centímetro, a gente encontra um espaço livre de 5 centímetros. Quer dizer, então, se eu pegar esse espaço aqui e somar com esse espaço, eu vou ter 5 centímetros aqui de espaço livre, beleza? De forma análoga ao que a gente fez lá, se eu tenho 5 centímetros de espaço livre, eu vou calcular o espaçamento. Para isso, eu vou pegar meu espaço livre
pelo número de barras menos 1. Então, pega aqui, ó, espaço livre disponível, dividido por n menos 1. Por que n menos 1? Tenho 3 barras e 2 espaços. Então, entre 3 barras forma 2 espaços. Então, sempre n menos 1, sempre. Se n menos 1 para determinar o número de espaços que tem. Então, como eu tenho 3 barras aqui, vai ser 3 menos 1, 2. 5 dividido por 2 vai dar, então, 2,5 cm. Então, beleza. Significa, então, que entre uma barra, entre a face de uma barra e outra, eu tenho 2,5 milímetros. Então, o mínimo era que fosse maior ou igual a 2,3 para permitir a passagem da brita aqui. Então, isso faz com que passe a brita, então seja permitido. Então, deu 2,3, beleza. Deu 2,5, é maior que 2,3, ok. E se eu colocasse, gente, por exemplo, decidisse fazer aqui, ó, se eu decidisse colocar 4 barras de 8, entendeu? 4 barras de 8 na minha... Será se passaria a brita aqui, ó? Será se passaria a brita aqui se eu colocasse 4 barras de 8? Então, façam aí, verifique isso, verifique se vai passar essas barras, beleza? Então, no caso aqui eu fiz com barra de 10, passou. Então, posso colocar muitas barras embaixo? Não, porque eu tenho que obedecer esse espaçamento, beleza? Então, feito isso daqui, vamos para o último passo, o detalhamento, que é o mais importante, gente. Eu falo muito com meus alunos, falo muito com vocês, com os engenheiros, mas não. O mais importante é o detalhamento. Teu cliente não quer saber desse cálculo todo, ele quer saber do projeto, quer saber disso daqui, ó, detalhamento, certo? A parte mais importante é essa, como que eu vou fazer para construir essa viga? Então, uma viga de 15 por 70 para vencer um vão livre de 9,80. Eu vou colocar aqui embaixo, certo? Olha só, vou colocar aqui embaixo a minha armadura principal, eu vou chamar ela, não foi a primeira que eu calculei, não foi a primeira, então eu vou chamar ela de N1, que é barra número 1, 3 barras de 10, tá bom? 3 barras de 10. Então, é número 1 porque foi a primeira que eu calculei, então isso geralmente tem um resumo de aço no meu projeto e eu preciso estabelecer quantas barras tem para o meu armador saber como que ele vai me cobrar, como que ele vai cortar. Então, o N1, que seria a primeira barra que eu calculei, 3 barras de 10. Beleza, esse daqui a gente foi o primeiro que a gente calculou. E em cima aqui, gente, a gente vai colocar, olha só, um pedacinho de barra de 10 aqui, tanto de um lado quanto do outro. E vamos separar aqui, olha só, separar aqui como que vai ficar. Eu vou precisar N2, 2 barras de 10, certo? 2 barras de 10, por quê? Eu vou precisar de 2 barras de 10 aqui nos apoios, tanto apoio esquerdo quanto apoio direito, tá bom? E no meio aqui, para unir essas 2 barras de 10, uma armadura construtiva, que são 2 barras de 5. Então, olha só, segunda barra que eu calculei, terceira barra que eu calculei, N3, tá bom? N3, então estou na sequência aqui numérica arábica, tá bom? Então, N3, a terceira barra que eu calculei, eu estou numerando. Deixa eu só dar uma limpada aqui na minha tela. E ainda eu vou colocar uma armadura de costela, que a gente chama tecnicamente de armadura de pele. Então, essa armadura de pele aqui, para evitar a formação de fissura devido à retração do concreto, preciso colocar uma taxa de 0,10%. A gente calculou e fez a verificação, vai precisar de 4 barras de 6,3 de cada lado. Então, em cada lado, então eu tenho 2 lados aqui, 2 vezes 4 barras de 6,3. Então, esse foi o quarto ferro que a gente calculou, por isso que é N4. Então, N4, 2 vezes 4 barras de 6,3. Beleza, gente? Então, essa é a nossa armadura de pele, a armadura para evitar a formação de fissura devido à retração. Só vou utilizar essa armadura aqui, olha só, quando eu tiver vigas maior ou igual a 60 centímetros de altura. Nossa viga aqui tem 70, gente, então precisa de armadura de pele, beleza? Então, vou só dar uma limpada aqui
Tá aqui, olha só, do que a gente acabou de definir. E vou também representar esse encorte para que o meu executor, meu mestre de obra, o meu armador consiga ver essa ilustração aqui no final. Então, eu vou marcar um corte aqui, certo? A linha de corte não precisa necessariamente tocar a estrutura, poderia ser tracejada, ponto. A mais utilizada é essa simbologia aqui. Então, eu vou ter o corte aqui, olha só, embaixo 3 barras de 10, tá aqui eu representei pela mesma cor. Em cima aqui, ó, eu vou colocar 2 barras de 10 e dividido com espaçamento de 11,70, eu poderia colocar aqui, eu acabei esquecendo desse detalhamento, que cada distância entre uma barra e outra é 11,70 e de verdezinho, olha só, coloquei então a minha armadura de pele, beleza? Então, gente, esse é o detalhamento que eu quero, é esse nível que eu quero também, é esse nível que vocês vão trabalhar, é isso que vocês vão encontrar no mercado de trabalho, é isso que o teu cliente espera de ti, beleza? Gente, qualquer dúvida, não deixe de perguntar. Um grande abraço a todos. Então, próxima aula, sexta-feira, agora a gente faz ao vivo, via webconferência, para discutir um pouquinho mais um aspecto ou outro. E até a próxima aula. A gente se vê na sexta-feira.